Nesta atividade, explora-se a interatividade entre as aplicações gráficos e folha de cálculo do T-Inspire, através da análise do movimento, partindo de vários pontos de posição em função do tempo. Movimentos variados. Taxa de variação média e derivada num ponto. O Sérgio foi correr para o parque e a Marina aproveitou para efetuar o registro do tempo que o Sérgio demorava a passar por cada um dos marcos da pista retilínea assinalados no trajeto. Os marcos encontram-se espaçados 10 metros cada um e a Marina efetuou o registro nos primeiros 50 metros da pista, tendo posteriormente registado numa tabela. Determina a velocidade média do Sérgio entre os 8 e os 17 segundos. Os dados já foram registados numa página de listas e folhas de cálculo, em que na coluna A colocamos a distância entre os marcos e na coluna B o tempo decorrido entre a passagem entre cada um dos marcos. Comecemos então por visualizar os nossos pontos, de forma a compreendermos o seu comportamento. Para tal, fazemos Ctrl Doc e inserimos uma página de gráficos. Posteriormente, fazemos Menu, 3. Introdução e edição de gráfico, 5. Gráfico de dispersão. Para a linha X, clicamos em var e escolhemos a nossa variável t, e para as ordenadas, em var, selecionamos x. Como podemos verificar, os nossos dados não se encontram ainda representados, teremos por isso de alterar a nossa janela. Para tal, fazemos Menu, 4, Janela, 9, Zoom Dados. E neste momento possuímos os dados referentes ao passeio do Sérgio. Precisamos então de efetuar uma regressão dos nossos dados. Conseguimos verificar pela visualização do gráfico que não será uma regressão linear, mas sim uma regressão quadrática que melhor se irá ajustar aos nossos dados. Regressemos então à nossa página de listas e folhas de cálculo e vamos obter os nossos dados da regressão. Para tal, vamos clicar em menu 4, Estatística, Cálculos Estatísticos, 6, Regressão Quadrática. Na lista X, vamos introduzir T. Na lista Y, vamos introduzir X. Essa mesma equação irá ser guardada em F1 e a coluna onde surgirão os primeiros resultados será a coluna D. Obtemos assim os nossos valores de A, B e C para a nossa regressão quadrática, em que A será o coeficiente em x², B o coeficiente em x e C o coeficiente independente. Olhando para o valor da correlação, verificamos que está bastante próxima de 1, o que indica que a nossa regressão terá sido feita de forma correta. Voltemos agora à nossa página de gráfico e, fazendo Menu, 3. Introdução de gráficos, 1. Função e ainda F1, verificamos que se encontra aqui armazenada a nossa expressão da regressão quadrática. Introduzimos então essa mesma regressão sobre os pontos e estamos agora em condições de poder responder às questões que foram colocadas, nomeadamente qual a velocidade média do Sérgio entre os 8 e os 17 segundos. Para podermos efetuar essa velocidade média, precisamos identificar primeiro os pontos correspondentes aos 8 e aos 17 segundos, que por visualização do gráfico verificamos que serão o terceiro e o quinto ponto. E no sentido de determinar a velocidade média entre esses dois pontos, precisamos de determinar um segmento de reta que une esses dois pontos, pois a velocidade média não é mais do que a taxa média de variação entre os dois pontos. Para tal, vamos fazer 8, Geometria, 1 pontos e retas, 5 segmento, selecionando o terceiro e o quinto ponto. Temos então o nosso segmento, precisamos agora determinar o declive desse segmento, que não será mais do que a taxa média de variação, ou seja, a velocidade média entre esses dois pontos. Para tal, fazemos Menu, 8, Geometria, 3, Medição,
3 declive. Clicamos sobre o segmento de reta e obtemos uma velocidade média entre os 8 e os 17 segundos para o Sérgio de 2,22 metros por segundo. A linha B. Calcula o valor da velocidade instantânea do Sérgio no instante 17 segundos. Regressando ao nosso gráfico, a velocidade instantânea do Sérgio no instante 17 segundos será a derivada instantânea no ponto 17 segundos. Por isso, para tal, precisamos primeiro de identificar na nossa curva. Fazendo menu, 8 geometria, 1 ponto de reta, 2 pontos sobre um objeto. Clicamos sobre o gráfico e vamos alterar a nossa abscissa para 17 para obtermos um ponto sobre o gráfico de abscissa 17. Aí está ele. Para determinar agora a derivada nesse ponto, basta fazer menu, 6, analisar gráfico, 5, dy dx e clicar sobre o ponto. Obtemos então uma derivada instantânea de 1,63. A velocidade do Sérgio no instante 17 segundos será então 1,63 metros por segundo.